Você sabe o que é uma seita? Você já frequentou uma seita religiosa? Como identificar segundo a Bíblia e a história? O objetivo aqui é ensinar a identificar seitas pelo método, não pelo nome da igreja. Este vídeo é uma análise bíblica e histórica. Não julgamos indivíduos, mas práticas institucionais documentadas. Todas as citações bíblicas e fontes históricas estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Definição bíblica e histórica de seita. No Novo Testamento, o termo grego haireses significa facção, partido, grupo separado por doutrina própria. Confira em Atos 24, 5. Fala sobre seita dos nazarenos. 1 Coríntios 11, versículo 19. É necessário que haja divisões, heresias. Gálatas 5, 20. Facções, divisões. E Tito 3, versículo 10. Ao homem faccioso. O critério bíblico. Uma seita surge quando um grupo cria doutrinas próprias, exige submissão a líderes e rompe com o ensino apostólico original. Biblicamente, seita não significa apenas adorar outros deuses. Significa criar uma facção dentro da fé, com doutrina própria e autoridade própria. Você já foi ensinado a não questionar líderes ou doutrinas na igreja que frequenta? Responda aí nos comentários. Qual era o padrão da igreja primitiva? A igreja primitiva tinha 4 pilares. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E o quarto, as orações. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Confira também em Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Definição histórica da igreja primitiva. Os pais apostólicos, século I e II, chamavam de seitas os grupos que alegavam revelações novas, criavam hierarquias espirituais dentro da igreja, controlavam membros e alteravam o evangelho simples. Vejamos em fontes históricas. Inácio de Antioquia em cartas aos esmirnenses, Irineu de Lyon contra as heresias e Eusébio de Cesareia a história eclesiástica. Milhões de pessoas frequentam igrejas acreditando seguir o cristianismo bíblico, mas poucas sabem como identificar uma seita religiosa. A igreja primitiva não tinha papa, apóstolo moderno, patriarca, nem campanhas financeiras. A igreja do primeiro século não tinha líderes infalíveis, nem doutrinas secretas, nem rituais obrigatórios. Os bereanos examinavam tudo. Qualquer igreja que proíbe exame ou questionamentos sobre o que é ensinado já está fora do padrão bíblico. Eu te pergunto, sua igreja incentiva o exame das Escrituras ou desencoraja? Quando um assunto é difícil para a sua compreensão, você fica com receio de questionar o líder e ser interpretado como rebelde? Responda aí nos comentários.
vamos verificar 6 marcadores bíblicos de uma seita. Número 1. Autoridade humana elevada. Em Mateus 23, verso 8 ao 10, está escrito: Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Número 2. Outro evangelho. Em Gálatas 1, versículo 8 está escrito: Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Número 3. Controle comportamental como espiritualidade. Em Colossenses capítulo 2, verso 20 ao 23 está escrito: Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Número 4. Exclusivismo institucional. Em João, capítulo 14, verso 6, aponta para Cristo, não instituição. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Número 5. Medo como ferramenta espiritual. Em 1 João capítulo 4, verso 18 diz: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Número 6. Dinheiro como prova de fé. Em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 5, diz: E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Agora, vamos aplicar esses critérios sem exceções denominacionais. Não se pergunta, essa igreja é seita? Mas quais práticas aqui nessa igreja coincidem com os marcadores bíblicos de seita? Uma seita não se define pelo nome da igreja ou instituição, mas pela ausência do método doutrinário bíblico. Quando a igreja vira um sistema de controle, intimida, explora financeiramente e substitui a doutrina apostólica por hierarquia espiritual ou doutrina humana, ela já rompeu com Atos 2,42 e o modelo apostólico já foi abandonado. Examine tudo pelas Escrituras. Se o grupo ou igreja proíbe exame, já é um grande sinal de uma seita. Conclusão bíblica. Atos 2,42 mostra o modelo original: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Qualquer sistema religioso que se afasta disso e cria hierarquia espiritual, medo, dependência institucional, doutrinas humanas, se aproxima do padrão bíblico de seita, ainda que use
um nome de igreja. Afinal, você segue uma instituição ou segue a doutrina dos apóstolos? A Escritura não teme exame. Seja você a Igreja de Deus. Se inscreva no canal, como diz a Escritura. Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e compartilhe este vídeo com quem precisa saber dessa mensagem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.